Depois de muita discussão, o país ficou sabendo nesta terça-feira como será a retomada da cobrança dos impostos sobre os combustíveis. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou no fim do dia alíquotas mais baixas para gasolina e etanol e, para compensar essa menor arrecadação, trouxe um imposto sobre a exportação de óleo cru. Vamos detalhar esses anúncios e os impactos na política e na economia. Começamos, então, indo até Brasília, ao vivo, conversar com a repórter Tainá Falcão. Tainá, boa noite. Você acompanhou a entrevista dada pelo ministro Fernando Haddad, certo? Oi, Márcio, tudo bem? Sim, é o desfecho final, pelo menos por hora, né, dessa história. Por alguns dias a gente viu o embate da ala política com a Fazenda, vários atores intermediando as discussões e as diversas reuniões no Planalto para se chegar a uma saída que foi o caminho do meio. Portanto, hoje, Fernando Haddad sacramentou o que a gente já havia trazido ontem aqui na CNN, Márcio, detalhou, né, como é que será a reoneração a partir de amanhã, como é que fica com o fim desse benefício. O que disse o ministro da Fazenda, o que ele explicou, que no caso da gasolina, a reoneração do imposto é de 47 centavos, como houve decisão da Petrobras em relação aos descontos, né, também no preço da gasolina, esse valor cai para 34 centavos o litro. No caso do etanol, o ministro chamou de um valor simbólico porque ficou em 2 centavos. O diesel continua isento de impostos até o fim do ano. Para a gente ter uma comparação, como seria se a Fazenda tivesse sido atendida no que queria em todos os seus desejos anteriores, que era manter a reoneração integral, a gente teria então a isenção com a isenção, aliás, finalizada integralmente, como queria a Fazenda, ficaria então o litro da gasolina em 69 centavos e 24 centavos o caso do etanol. Vamos falar em prazos, Márcio Gomes, porque essa MP que vai ser assinada pelo presidente da República já começa a valer a partir de amanhã, tem prazo de 4 meses, portanto termina em junho. Se nada mudar, se o Congresso Nacional não votar essa medida provisória, ela caduca e já a partir de julho a reoneração integral volta a valer. Em relação à arrecadação, a gente muito falou aqui durante os últimos dias sobre os 30 bilhões que a Fazenda temia perder com a extensão da desoneração. Portanto, esse valor é quase 30 bi, 28,8 bilhões de reais. Volta para os cofres públicos, né? Volta então a ser receita para o governo federal, mas para que isso acontecesse, como foi uma reoneração parcial e não integral, aí foi preciso fazer uma manobra também, que é começar a cobrar na alíquota de exportação do petróleo cru, que antes estava zerada e agora passa a ser de 9,2% para chegar nesse valor de 28,8 bilhões de reais de arrecadação. Além disso, Márcio Gomes, hoje o ministro foi questionado durante a coletiva sobre o consumidor. E aí, a partir de amanhã, quanto que vamos pagar no litro da gasolina e do etanol? Quanto é que vai estar custando nos postos de combustíveis? Como a cadeia produtiva ela tem liberdade para praticar os preços, fica difícil, né, falar num valor, já que pode variar de posto para posto. Mas o ministro disse que o outro ministro que estava ao seu lado, o Alexandre Silveira de Minas e Energia, já foi acionado para falar com o CAD, fazer uma espécie de fiscalização e assegurar que não haverá abusos em relação a esse assunto. Eu volto com você, Márcio. Muito obrigado, Tainá Falcão, que fez um resumo perfeito desse longo dia, dessa longa terça-feira, quando foram anunciadas, quando foi anunciado como será o retorno dessa tributação dos impostos federais nos combustíveis. A gente começa agora a aprofundar tudo isso que a Tainá nos trouxe. Na entrevista coletiva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que a desoneração dos combustíveis foi prorrogada pelo governo Lula no começo do governo por causa dos rumores de uma tentativa de golpe de Estado e também por causa da posse
da nova presidência da Petrobras. Fernando Haddad afirmou que esses dois motivos levaram o governo a optar pela perda de receita nos 2 primeiros meses deste ano. O presidente Lula, na passagem de governo, decidiu prorrogar a desoneração que terminava no dia 31 até 28 de fevereiro. Dentre outras coisas, porque havia rumores em Brasília de uma tentativa de golpe de Estado. E aqueles rumores nos fizeram ter cautela e não estimular, né, as pessoas que estavam eventualmente desagradadas pelo resultado eleitoral a fazer o que vieram a fazer no dia 8 de janeiro. Além disso, além dos rumores de golpe de Estado que circulavam em Brasília, havia a questão da posse do novo presidente da Petrobras, que só aconteceu recentemente. Então, por essas razões, e apenas essas razões, o presidente decidiu estender a desoneração da gasolina e do etanol até 28 de fevereiro. Eu converso agora com os nossos analistas Yuri Pita e Caio Junqueira. Começo com você, Caio. Boa noite. O ministro Fernando Haddad, a gente acabou de ver, disse que o governo Lula decidiu manter a desoneração no início do governo porque havia rumores de uma tentativa de golpe de Estado em Brasília. É uma afirmação grave que escapa da visão até simplista de que o governo tentava manter a sua popularidade. Com todo respeito ao ministro, a gente pode comprar essa versão do ministro Fernando Haddad? Márcio, boa noite, Yuri, boa noite a todos. Márcio, esse foi sim o principal motivo pelo qual a própria equipe econômica, o ministro Fernando Haddad, acabou sendo derrotado quando houve esse primeiro embate. Havia o receio, sim, da queda de popularidade, mas chegaram informações lá no Palácio do Planalto, antes mesmo da posse, né, portanto, ao governo de transição, de que um eventual aumento, né, fim da desoneração, impacto inflacionário, poderia gerar uma greve dos caminhoneiros. Isso uma semana depois, antes, né, dos atos de 8 de janeiro. Agora, isso não elimina o fato dessa régua da popularidade, que é uma régua permanente. O governo, de fato, não queria começar a sua gestão apresentando à população de cara um aumento de inflação, mas é um governo, sim, que se mede muito por essa régua da popularidade. Todos os governos são assim, mas esse um pouco mais, tendo em vista o tensionamento político no país, tendo em vista o apertadíssimo resultado eleitoral histórico das eleições de novembro e tendo em vista, naquela ocasião, sim, um receio de que sequer houvesse posse ou de que depois da posse pudesse haver protestos por todo o país. Essa justificativa do Fernando Haddad, eu mesmo já ouvi, mesmo em Brasília, mesmo dentro do Palácio do Planalto, ou por petistas, diversas vezes. Agora, esse governo é refém, sim, da popularidade e ficará assim durante todo o governo, porque tem uma pressão da oposição e de grande parte da sociedade que não o escolheu e que preferia a outra alternativa, a continuidade do governo Jair Bolsonaro. Yuri, com você agora, boa noite. Qual o tamanho da derrota da ala política do governo Lula? E aqui a gente usa como termômetro os tweets, as mensagens lançadas pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann. A gente lembra, na sexta-feira, e acho que a gente tem esse tweet na tela, ela falava que taxar os combustíveis agora, ou pelo menos voltar com os impostos federais sobre os combustíveis, seria penalizar o consumidor e descumprir um compromisso de campanha. Hoje ela escreveu, e também temos o tweet dela, que o governo teve a sensibilidade para diminuir o impacto da reoneração de combustíveis no bolso do consumidor. Pois é, Márcio, boa noite para você, para o Caio, para quem está com a gente aqui no CNN Prime Time. Tem uma certa tentação de transformar esse tipo de situação num jogo, um ganha, outro perde. No fim das contas, isso é o jogo da própria política. E, claro, tem uma moderação de discurso da presidente do PT, porque, de fato, na sexta-feira fez uma pressão bastante incisiva para prevalecer esta visão mais política de que era melhor não reonerar os combustíveis, a gasolina
gasolina e o etanol de forma integral, 100%, como vigia no primeiro semestre do ano passado, e buscou-se aí uma espécie de solução salomônica. Não tanto o que queria o lado mais técnico, digamos assim, a tecnocracia de que o ideal para o caixa do governo seria simplesmente reonerar os dois combustíveis e seguir a vida. No fundo, acabou prevalecendo, a síntese dessa história é que não é nem este grupo mais partidário político do governo, representado pelo PT e pelos ministros desta ala mais política do PT, nem a ala mais técnica fiscal representada pelo Ministério da Fazenda. No fim das contas, quem manda no governo é uma frase quase acassiana que eu vou usar aqui, mas quem manda no governo Lula é o presidente Lula. Tomou a decisão que estava ao seu alcance, desde que não comprometesse o prazo, o médio prazo, não só este curto prazo do aumento amanhã, que vai ter algum aumento na bomba dos combustíveis. O médio prazo é não comprometer as contas ao longo deste ano, porque há um objetivo maior nesta recomposição de arrecadação com esses impostos. Conseguir cumprir o aumento do salário mínimo de R$ 1.320 e a isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos.